Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Borré pode deixar o Internacional. As informações que vêm da Argentina e as informações que eu tenho por aqui sobre a negociação, sobre o interesse do River Plate na contratação do colombiano. Tudo sobre isso a partir de agora. Neste conteúdo que ainda tem jogador que foi muito importante no ano passado, está indo embora do Internacional. O planejamento está definido para sábado. A comparação Pesolano com Luiz Castro e muito mais neste conteúdo que tem a força de Pascoal Bombas Zona Norte. Pascoal Bombas, oficina automotiva. Há 35 anos cuidando do teu carro, tá? Especializada em alimentação de combustível, injeção eletrônica. Se você está sentindo o teu carro falhando, pode ser bicos injetores, pode ser bombas, pode ser a alimentação do combustível. E eles são especialistas, tá? Você vai encontrar na rua Germano Bastler, 436, no Alto Petrópolis, aqui em Porto Alegre, o melhor atendimento e o melhor serviço. Gente, talvez a oficina onde tu manda fazer revisão do teu carro, talvez pegue o teu carro, tu nem saiba, manda lá para eles, porque eles são especialistas. Eles desenvolveram um sistema de limpeza de bombas, de bicos injetores, que deixa o teu carro redondinho. O meu ficou assim. E por isso eu anuncio Pascoal Bombas aqui no meu canal. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Diz que viu no Vaga, olha só, vi lá no Vaguinha e tal. O atendimento vai ser nota 10. Pascoal Bombas, Zona Norte, Germano Bastler, 436 em Porto Alegre. Gente, vou começar falando sobre Rafael Santos Borré. Informação que vem da Argentina, a especulação ela surgiu no início da semana e vem esquentando, dá conta do interesse de Gallardo, técnico do River Plate, em contar com o Borré nesta próxima temporada. Ponto. A partir daí, o que se tem de informação é que o River sabe da dificuldade em contratar o jogador e diante da realidade financeira não tem como fazer negócio, porque inicialmente, o que eles querem? Eles querem que o Borré sente com a direção do Inter para fazer um acordo, para rescindir o contrato, sair de graça e o River não pagar nada. Ou que o Borré peça um empréstimo, peça que o Inter libere ele para um empréstimo. Isso não vai acontecer, gente. De forma alguma. Se essa conversa tivesse acontecido no final do ano passado, com o River tentando algum negócio assim de, olha, vê o que ficou para trás aí do Borré, o que tem pela frente, libera. Nada. Não teve nenhuma conversa nesse sentido. Quando o Borré estava desacreditado. Agora que Abel, Pesolano, né, estão conseguindo recuperar o jogador que dá sinais de melhora, não tem como fazer negócio. Mas a informação que vem da Argentina é de que o Inter teria dito o seguinte: não tem negócio de empréstimo, mas se o River quiser, custa 6 milhões de dólares. Um dinheiro que o River Plate não tem neste momento para fazer a aquisição deste jogador. Olha, eu não vou dar esse assunto por encerrado completamente, porque o futebol ele tem idas e vindas e a gente às vezes é pego de surpresa. Mas a forte tendência é que essa negociação ela não evolua, que ela não aconteça, que fique apenas no desejo do River Plate, tá? Mas eu não fecho totalmente porque eu sei da situação financeira do Inter. Chegando 6 milhões de dólares aqui, com o que o Inter tem pela frente para pagar do Borré, não sei se esse negócio não pode acontecer. Como eu acho que o River não vai botar 6 milhões, a gente pode praticamente encerrar esse assunto, tá? Então Borré não deverá ir para o River Plate. Janelinha de opinião. Se tu tá conseguindo recuperar o Borré, primeiro, se o Borré lembrar aquele do River Plate, aquele que fez gol no Grêmio na Arena em 2019, 18 ou 19, eliminou o Grêmio. Se ele conseguir lembrar aquele jogador, se ele conseguir
ser o Borré de 2024 aqui no Inter já vai ajudar muito, tá? Mas se ele lembrar aquele jogador que ele dá sinais, tá, de melhora, não vai encontrar nenhum jogador no mercado para reforçar o Inter. Então, o Borré é a melhor notícia até aqui de 2026. Então, deixa o Borré por aqui, tá? Deixa o Borré por aqui. A outra boa notícia é Paulo Pesolano. Meu vídeo de defesa do Paulo Pesolano tá no canal aí, é o último vídeo. Enquanto muita gente critica, e eu não questiono a opinião, tá, gente? Cada um tem a sua opinião. Eu defendo a minha e respeito todas as opiniões. O problema é que tem gente aí do outro lado que tem a sua opinião e não respeita a minha, né? E aí me ofende. Eu não ofendo ninguém. Eu defendo a minha tese sem ofender, pelo contrário. Respeito quem acha que o Pesolano errou. Mas a minha defesa tá ali em cima, eu não vou falar. No Sala de Redação de hoje, praticamente foi um consenso que o Pesolano, ele hoje conseguiu dar uma cara pro time, deixou o Inter organizado e que se o Inter não ganhou agora na abertura do Campeonato Brasileiro, não foi por culpa dele, ou por culpa das ideias dele, ou por falta de organização do time, muito pelo contrário. O Inter se mostrou um time muito organizado. Faltou qualidade técnica para ganhar o jogo, para empatar o jogo, enfim, para sair com um resultado melhor. Mas não passou pelo Pesolano a ideia de construção do jogo. Enquanto que o Luiz Castro está sendo muito criticado lá no Grêmio, porque, cara, o que o Luiz Castro fez é surreal. Eu achei que era inteligência artificial. O Luiz Castro, depois do jogo, ele respondeu da seguinte forma, a pergunta por que ele começou com o Dodi e com o Edenilson. E ele disse, olha, depois do que aconteceu no Clássico Grenal, não era difícil de imaginar que a gente ia mudar o Grêmio, né? Que o time que não tinha que passar por mudanças. Sim, mas o time que perdeu o Grenal foi o time que começou o jogo contra o Fluminense. Ou seja, ele falou que tinha que mudar, todo mundo concordou com ele, só que ele não mudou. Então o Luiz Castro está sendo muito contestado lá e o Paulo Pesolano está sendo elogiado, tá? Pela crítica esportiva do Rio Grande do Sul. Vamos evoluir aqui, gente, porque sábado tem jogo contra o Caxias. O Inter vai com o time reserva, o planejamento está definido. É time reserva em Caxias. Titulares treinam pela manhã com o Paulo Pesolano. E aí eu acho que já com alguma modificação, como por exemplo a entrada do Vidagra no time titular para nunca mais sair e para a gente nunca mais ouvir falar no Ronaldo, tá? O Vidagra entra no time, toma conta dessa posição, tá? Acho que com Félix Torres e Mercado na zaga, com a volta do Paulinho, um time mais forte para tentar alguma coisa, um empate lá contra o Flamengo no Maracanã. Tô sonhando aqui, tá? E o Paulo Pesolano vai para Caxias do Sul observar os jogadores que ele tem que observar, os jovens jogadores e tal, e depois volta, o Inter continua a preparação para esse jogo e para a viagem para o Rio de Janeiro, tá? Um jogador que foi muito importante na caminhada do Inter, na reta final do ano passado, o Ivan está saindo do clube, tá rescindindo o contrato com o Inter e vai assinar com o Remo do Belém do Pará, de Belém do Pará, tá? O Ivan teve uma participação importante, gente, fez defesas importantes na reta final, antes de se machucar, foi um jogador importante e tá saindo. Eu confesso para vocês que eu não tô entendendo assim a hierarquia, tá? É Rocher, depois Antony e o Ivan que foi embora. E eu acho que é Cauã Jesus agora o terceiro goleiro do Inter. Mas eu acho que ele tinha um salário que não era baixo e o Inter resolveu se livrar dessa situação salarial e mandou o Ivan embora. Ele começou muito mal, ele não foi bem contra o Ipiranga de Erechim, não sei se está acima do peso, não sei, não tem nenhum outro detalhe. O Ivan está seguindo a sua carreira. E você segue com boa noite e um bom dia do Vaga. Até a próxima. Tchau, tchau.